vez a gente está se encontrando para poder fazer essa célula que, mais uma vez, a gente não consegue fazer no salão. Nós vamos fazer aqui, direto, uma transmissão da minha casa mesmo. Espero que você possa me acompanhar e que a gente possa estar juntos para poder buscar o Senhor e entender tudo aquilo que Ele tem para a gente hoje. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 39 do livro de Gênesis. Nós estamos acompanhando, né, a história de José. Fomos interrompidos, que a Bíblia assim faz, com a história de Tamar, e agora nós retornamos à história de José. Abra sua Bíblia junto comigo, vamos ler juntos para a gente poder entender o que o Senhor tem. Amém? Vamos lá. Fala assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça sob seus olhos, e serviu-o. E ele o pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deitou, ou deixou, tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, e sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Vê a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Até aqui. Bom, a gente está vendo que a história de José é uma história de altos e baixos, sempre, né? A gente tem algumas coisas que a gente pode sinalizar desde que a gente começou a ler sobre José aqui, e a gente vê que algumas coisas se repetem, e parece que sempre há uma maneira, né, da gente alinhar, né, essa história de José com Deus. Veja, José estava, desde o início, né, na casa do seu pai, e ele era um jovem de 17 anos aproximadamente. E ele era distinguido de seus irmãos através da sua roupa, principalmente, né, não só da sua roupa, mas da sua roupa fazia dele distinto entre seus irmãos também, e isso trazia muita inveja por parte dos irmãos. Nós já falamos sobre isso capítulos atrás, 2 capítulos atrás. E eu queria lembrar para você que talvez as pessoas mais próximas de você sejam
pessoas que estão buscando estar com você e, ao mesmo tempo, olham para as coisas que você tem e distinguem você e talvez não olhem com bons olhos. Por que eu estou falando isso? Né? Estou querendo armar uma intriga entre você e os seus parentes, seus irmãos. Né? Não estou, não. Eu estou querendo lembrar para você que talvez, apesar de José ser muito jovem, mas talvez seu pai pudesse ter tido essa sensibilidade, vou colocar assim, né? Para que essa distinção que ele fazia de José em relação aos seus irmãos não fosse uma coisa tão fragorosa, que trouxesse para José um peso tão grande, e para os outros principalmente, um peso ainda maior. Foi isso que os levou a fazer um plano, né, de alguma forma, se livrarem de José. E quando ele foi, e deu oportunidade, ele foi até ao campo buscá-los, eles viram a oportunidade e ali mesmo eles o venderam para os ismaelitas. Esses ismaelitas, comprando como escravo, acabaram vendendo para Potifar, esse Potifar que era o chefe da guarda de Faraó no Egito. Só que, assim como ele tinha, logo no começo, visto que Deus tinha algo com José especial e por isso ele dava sonhos e mostrava para ele todas as coisas que profeticamente estavam para acontecer, Deus continuou olhando aqui para José e continuou fazendo de José alguém diferente. José entrou como escravo na casa de Potifar, um homem poderoso, pelo que o texto dá a entender, talvez o segundo homem da hierarquia, considerando o Faraó como o chefe sobre todos. E, ao mesmo tempo, José conseguiu achar graça diante de Potifar. E o que quer dizer achar graça diante de Potifar? Quer dizer que, de alguma forma, Potifar começou a confiar nele, vendo que, alguns textos falam, né, os estudiosos falam que talvez ele trabalhou um ano na casa de Potifar e por isso ele foi conquistando essa confiança, foi conquistando em Potifar toda essa responsabilidade, assim, né, essa responsabilidade que acabou trazendo sobre ele, de alguma forma, uma prosperidade, ainda que como escravo. É estranho a gente falar escravo e próspero, mas talvez a gente esteja fazendo uma relação diferente, né? Porque não vamos pensar em escravo da maneira como nós conhecemos habitualmente. Vamos pensar em escravos como alguém só que serve dentro de uma casa, no sentido que está acontecendo na casa de Potifar, e que é inferior a ele, é a propriedade dele, mas nem por isso ele é maltratado ou vive sendo acorrentado ou qualquer coisa desse jeito. É um empregado não remunerado, se podemos falar assim, né? Talvez uma acomodação daquilo que a gente está pensando nos dias de hoje. Bom, muito bem. José, ele conquistou essa confiança, essa responsabilidade sobre todas as coisas de Potifar. E, ao mesmo tempo, Potifar também começou a ver que as coisas não só eram organizadas por José, e ele não precisava mais perder ou gastar tempo, não vou perder, mas gastar tempo com as propriedades, as coisas que ele tinha, né? Outros funcionários, e propriedades, e negócios, e ele podia se dedicar exclusivamente para as coisas que eram a responsabilidade dele, como a guarda, o chefe da guarda de Faraó, e ele viu, né, que de alguma forma as coisas na mão de José estavam prosperando de uma maneira excepcional. Assim como Labão se beneficiou da companhia de Jacó, porque em favor de Jacó Deus prosperou demais Labão, a mesma coisa está acontecendo agora com Potifar. Ele estava sendo extraordinariamente beneficiado por causa do favor de Deus na vida de José. E sabe, eu queria pensar isso com você, sobre a responsabilidade que isso traz para a gente como cristãos. Se Deus é conosco, assim como Deus era com José, certamente era com Jacó também, onde será que está, né, a nossa responsabilidade quando a gente vê, quando a gente trabalha com outros, quando a gente está desenvolvendo um serviço com outras pessoas, e essas pessoas estão prosperando, talvez com o favor também daquilo que Deus está fazendo sobre nossas vidas. Sabe, talvez você fique pensando, né, vou pensar numa coisa assim, tão extraordinária, né? Deus vai favorecer aqueles que são seus filhos. Sim, Ele vai. E vai favorecer de maneira extraordinária? Sim, se for o propósito dele.
for propósito para que isso aconteça na minha vida e na sua vida, certamente você prosperará e aqueles que estão contigo prosperarão ainda mais. E eu quero lembrar isso para você. A gente precisa, ao mesmo tempo, olhar para José e ver um rapaz novo, mas ver um rapaz também que tinha um compromisso, de alguma forma, com as coisas de Deus. Talvez ainda não dê para a gente ver, né, de todo aqui, logo no começo. Porque ele saiu da casa dos pais, vendido, como escravo, e agora ele começa a sua vida sozinho, por assim dizer, na casa de Potifar. Só que nesse tempo que ele estava sozinho, ele conseguiu demonstrar, e isso que eu queria que você acompanhasse comigo no texto, demonstrar esse caráter que ele tinha, sabe, de organizar as coisas, de ao mesmo tempo liberar, vamos chamar assim, né, esse trabalho que o seu senhor tinha, para que o senhor Potifar pudesse dedicar às coisas dele e José pudesse fazer as coisas que cabiam dentro da casa para organizar. Talvez você pensasse como eu, né? Eu, no começo, há muito tempo atrás, quando a gente estava aprendendo um pouquinho isso da Bíblia, né? Pensando assim, puxa, o que vai dar um menino como esse? Antes de chegar nessa parte, José. José era um menino mimado, que não fazia o mesmo serviço dos outros. Se você for olhar, talvez você vai pensar que, olha, talvez José não vai dar grande coisa, vai dar aquele menino que só sabe ser servido e que não sabe servir. Mas José era um homem de caráter. Um caráter firmado, talvez pelas coisas que aprendeu, certamente com seu pai, no sentido de se colocar como responsável, mas que também se deixava usar pelo Espírito Santo de Deus. E eu falo Espírito Santo mesmo, porque eu creio que esse era o momento que está sendo acompanhado e as coisas que ele fazia prosperavam por conta disso. Por causa da graça, do favor, que Deus queria fazer através da vida dele. Mas, como nem tudo parece que dura muito tempo na vida de José, pelo menos no primeiro momento, a gente vai ver que toda essa prosperidade, toda essa maneira de ser de José, e ainda o texto fala que ele era um rapaz de aparência, até puxando pelo lado da sua mãe, né? Não sei se você lembra. Também Raquel também, ela foi também chamada assim, foi considerada assim, boa aparência. Então, talvez tivesse puxado da sua mãe essa boa aparência, seja como for, a mulher de Potifar acabou se apaixonando por ele e queria forçosamente estar com ele. Só que, como a gente está falando, José era um homem, apesar de jovem, um homem responsável e de caráter. Um homem que estava buscando ser fiel àqueles que eram fiéis a ele, aqueles que o tinham chamado, como o caso de Potifar, e tinham colocado dentro, né, de uma circunstância favorável. Ele estava vivendo uma circunstância muito favorável para quem era um escravo, não foi vendido. Só que a mulher de Potifar não quis considerar muito isso. Ela forçou por várias vezes, o texto mostra que várias vezes ela o tentou, e por várias vezes ele rechaçou esse assédio da mulher de Potifar. Inclusive ele fala aqui, no capítulo 9, versículo 9, desculpa. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aqui eu quero fazer uma pausa, pensar com você sobre essa questão de pecar contra Deus. Por que será que José falou isso, pecar contra Deus? Porque estaria forçando de alguma forma, ele não, mas ela, ele estaria se deixando seduzir e talvez isso trouxesse para ele algum tipo de maldição, por causa do compromisso que ele tinha com Deus? Talvez. Mas o que eu quero dizer eu quero ser um pouco mais amplo sobre tudo isso, eu quero pensar com você sobre o quanto, na verdade, José estava preocupado em ser alguém de confiança, fiel, alguém que pudesse ser contabilizado, como Potifar fazia, e reconhecido, né, como alguém
alguém que tivesse, né, essa ideia de honra, essa ideia de entender quem tinha chamado a ele, que ele deveria ser eternamente fiel. Sabe, a mulher de Potifar, ela estava forçando uma situação e talvez a gente pudesse até pensar sobre isso, né? Quantos homens estariam sujeitos a tudo isso e quantos, na verdade, se negariam como ele acabou fazendo. E é interessante porque em momento nenhum ele fala que ele tinha medo, né, de Potifar. Ele tinha receio de pecar contra Deus. E trair a confiança de Potifar. Não que ele tivesse medo de uma reação de Potifar, no sentido de que se ele acabasse se deixando seduzir, que Potifar poderia fazer algo contra ele. Sabe? Acho que a gente precisa repensar sobre o quanto a gente tem caminhado em honradez diante de Deus. O quanto a gente tem caminhado com um caráter em relação Deus, as coisas que Ele fala para mim, para você, que o Espírito Santo me convence a cada dia e também a você, em relação às coisas que estão no mundo. Porque se você for olhar, né, isso é um confronto do mundo com aquilo que José estava vivendo sobre uma questão espiritual. Eu falo questão espiritual, afinal de contas ele estava tomando conta das coisas de Potifar, né? Aliás, sim, mas tudo que estava acontecendo com Potifar era extraordinário, porque era abençoado e tinha um reforço, vamos chamar assim, extraordinário de Deus por causa da fidelidade de José, por causa dos planos que Deus tinha para José. Eu sei que Deus tem planos para você e para mim também. Sei que, de alguma forma, Deus está contando comigo, com você, para que a gente possa demonstrar esse caráter que a gente só aprende quando a gente dá ouvidos ao Espírito Santo. Não sei quanto que José pode ter resistido aqui, o texto não dá ideia se foi uma semana, várias semanas, um mês ou vários meses, mas fala que foi de algum tempo. Quando finalmente surgiu uma oportunidade, vamos chamar assim, e a mulher de Potifar acabou agindo contra José. Nessa de querer se livrar, ele acaba saindo, deixando a roupa para trás, e a roupa acaba sendo para ele um motivo dele ser questionado, ou pelo menos de ser acusado. E a gente volta naquilo que eu estava falando, sobre coisas que acontecem reiteradas vezes na vida também de José. Novamente, a roupa de José acabou distinguindo algo que para ele não foi bom. Não foi bom. Apesar da mentira, apesar de toda a mentira criada, José deixou suas roupas lá e isso serviu como combustível para aquilo que a mulher de Potifar quis acusar. Ok. Há algo interessante nisso tudo, porque o texto fala que Potifar acabou ficando, acendeu sua saída, né? Mas ao mesmo tempo, qual era o tipo de pena que esse tipo de situação causaria na vida do servo? Uma pena de morte. E aí que os estudiosos acabam falando que talvez, Potifar não tenha acreditado totalmente nessa história. Mas uma vez que José não pôde também nem tentar se defender, e ao mesmo tempo a palavra do escravo em relação à mulher de Potifar, talvez ficasse difícil para Potifar tomar um partido que fosse por José. Então, era mais fácil de se ver livre aquele que era um escravo hebreu, do que abrir mão da sua esposa. Porque os casamentos também eram casamentos de conveniência, com famílias poderosas, e Potifar tinha uma posição muito boa para defender, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo sua esposa devia ser de uma família também poderosa. Então, José é lançado no cárcere. Mas veja, esse cárcere que ele foi, não estou diminuindo também essa situação, né? Cárcere é cárcere. Ele acabou entrando num cárcere onde ficavam aqueles que o rei ou as pessoas que de alguma forma eram mais próximas do rei ficavam encarcerados por qualquer motivo. E é lá que a gente vai conhecer
próximo capítulo, um copeiro, vai conhecer um copeiro, que eram funcionários do rei que acabaram cometendo um problema, uma situação, e foram presos também, mas isso é na próxima semana, quando a gente vai estar falando sobre isso. O que importa aqui? O que importa é que José entrou na prisão e lá ele novamente conquistou a confiança do chefe daquele lugar, do carcereiro. E ele ficou organizando todas as coisas ali. Você pode dizer que prosperou o cárcere, né? Porque é meio estranho de falar assim, mas as coisas começaram a funcionar melhor dentro do cárcere. E o carcereiro mesmo praticamente não tinha nenhuma responsabilidade, responsabilidade sim, mas não tinha nenhum trabalho, uma vez que José estava fazendo toda a organização, estava comandando toda a coisa ali. Sabe, muita gente olha para isso e pensa assim, puxa, eu acho que isso foi um treino para José. O tempo na casa de Potifar, o tempo no cárcere. Mais para frente, José vai ser usado, né, como um grande administrador. Talvez. Mas é bom a gente pensar o seguinte, ele foi colocado como administrador porque as coisas que, com certeza, né, o texto não fala desde o começo, como é que ele começou essa tarefa, por exemplo, na casa de Potifar, ou na casa, ou no cárcere, mas de alguma forma ele foi entrando, né, nesse relacionamento com Potifar, por exemplo, e foi mostrando que ele era digno de confiança, que ele era um homem de caráter. Talvez com sugestões que ele dava para poder sanar uma situação ou outra, ou organizar alguma coisa. E com o tempo, o Potifar foi soltando as coisas na mão dele, até que ele ficou totalmente sendo o mordomo aqui em Potifar, sendo aquele que organizava todas as coisas de Potifar, na casa e no campo, como diz aqui. Potifar devia ser um homem muito rico, um homem com muitas propriedades. E mesmo assim, ele deixou tudo nas mãos de José. E como ele mesmo fala, olha, aqui nessa casa, depois de Potifar, ninguém é maior que eu José. Ele contestando com a esposa de Potifar a situação do assédio. Será que a gente pode ser considerado realmente de confiança? Eu queria pensar isso com você. Queria, por um segundo, que a gente pudesse estar olhando para a nossa atitude. Por exemplo, em relação aos nossos amigos, em relação aos nossos patrões, em relação à nossa família, sobretudo, mas também em relação a Deus. E quando eu falo assim em relação a Deus, eu quero falar para você que é estranho a gente chamar a atenção, né, desse detalhe, mas Deus está vendo tudo que eu estou fazendo, você também. E mesmo assim, muitas vezes a gente peca, porque não que a gente talvez não lembre que Deus esteja olhando, mas que talvez a gente considere, né, que Deus vai ter uma leitura da minha fraqueza. Eu creio que Deus pode considerar algumas coisas. Creio também, e essa é a base da nossa fé, que Jesus está ali intercedendo por mim, por você, cada vez que a gente está, infelizmente, caindo. Só que, quando a gente fala de um homem de caráter, a gente fala de alguém que pode ser considerado de alguma forma, e José mostra isso, irrepreensível. José foi um homem, até então, irrepreensível. Um homem que tinha responsabilidade nas suas mãos e não se furtava a isso. Um homem que tinha uma obrigação junto àqueles que confiavam nele, e ele dava a melhor resposta a tudo isso. E não uma resposta qualquer. E é nisso que eu quero falar com você. Sobre o quanto você tem se dedicado naquilo que você está fazendo, não só para você, mas sobretudo para os outros. Sabe, se a gente fosse pensar, José, por exemplo, olha e fala assim, eu sou escravo, por que eu vou fazer melhor do que eu estou fazendo? E talvez fosse isso que está acontecendo com os outros.
O que vou fazer melhor? Estou como escravo, não estou porque eu quero. Apesar do texto falar que ele também prosperava. Não fala que ele tivesse nenhum tipo de bens ou coisa do gênero, mas eu acredito que a prosperidade dele tinha a ver com a maneira como olhavam para ele e a maneira como ele era tratado. Mas eu quero lembrar isso para você. Será que eu estou fazendo o meu melhor? As pessoas que confiam em mim? As pessoas que esperam em mim? Será que eu estou conseguindo enxergar não só a responsabilidade, mas sobretudo a confiança com que eu tenho sido alvo? Eu acho que essa lição de José é uma lição que mostra para a gente isso. Talvez, sabe, você possa até falar, né? Ele tentou, né? Ele tem todo esse caráter, no final ele foi preso, foi encarcerado, e acabou passando por uma situação indigna, né, de tudo que ele estava entregando. Talvez seja verdade. No primeiro momento, talvez seja verdade. Só que eu creio nisso. Talvez você pense assim, isso é muito inocente da sua parte. Pode ser. Mas eu creio que algumas pessoas pensam assim. Eu estava lendo que parece que tem um grande filósofo grego que fala alguma coisa nesse sentido também. Que todo homem bom, de caráter, não vai experimentar só infortúnios em todo o tempo. Hoje eu quero que você enxergue isso. Hoje eu quero que você enxergue a bênção que talvez você represente ou que poderia representar na vida de outras pessoas. Como José. José ele foi bênção na vida aqui de Potifar e provavelmente de todos aqueles que estavam em volta dele ali. Depois ele foi bênção também no cárcere, no carcereiro, e talvez com os demais encarcerados também, porque se organizava tudo. Parece que a gente pode pensar em prosperidade no cárcere, talvez seja uma vida mais amena dentro de uma situação como essa. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. São muitos convites. Na verdade, é só uma maneira de fazer você refletir. O Espírito de Deus estava sobre José. Eu creio que o Espírito de Deus está sobre você também, sobre a minha vida. Da mesma forma que ele demonstrou caráter, responsabilidade, se mostrou um homem digno desse Espírito, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a pensar sobre isso também. Se você está sendo digno desse Espírito, ou você se diz aliançado. Eu acredito que seja. Busca fazer o melhor. Busca, como José, ser uma pessoa que conquista pessoas. O Espírito de Deus vai prosperar você, vai cuidar de você. Porque, ainda que José tenha sido vendido como escravo, ele foi cuidado dentro da casa de Potifar. Ainda que ele tenha sido encarcerado, ele foi cuidado dentro do cárcere. Eu sei que você consegue compreender o que eu estou te falando. Quero só que você dê uma olhada na sua atitude. Como é que tem sido a sua atitude? Você tem dado o seu melhor? Eu quero que você pense sobre isso. Eu te agradeço por esse tempo que nós tivemos. Na semana que vem a gente possa se encontrar. Eu espero que daí já gravando novamente a nossa igreja. E que a gente possa, nessa semana, buscar a Deus, buscar fazer o melhor, o nosso melhor, diante dele. Deus te abençoe. Um grande abraço e a gente se encontra. Tchau.